Bom dia a todos. Fazer o convite para os participantes. A gente está dando início agora, junto ao Instituto Fleming, ao IBF, a live sobre a Semana da Enfermagem, os temas de abertura, um olhar para dentro. Então a gente vai tratar de valorização social, dos trabalhos sociais que a gente já tem. Então continuem entrando aí na live que a gente vai fazer um trabalho muito bom nessa semana de abertura. Guardar só os participantes entrarem para podermos iniciar. Então tá aí o tema hoje de abertura, a integralidade no serviço de saúde para além das rotinas. Guardar os participantes. A ideia é podermos falarmos quanto ao dia a dia da enfermagem, né? As suas rotinas. Então nós teremos o enfermeiro Douglas Rodrigues, nós teremos a acadêmica de enfermagem Ana Carolina Miranda, que é da Liga de Saúde do Homem. O enfermeiro Douglas atua, né, na área de ação social, de preceptoria de nível superior, nível técnico na área de saúde mental. Também teremos o enfermeiro Cássio da Silva, que vai falar sobre todo o processo, né, das ações sociais junto à enfermagem, e para a gente poder contribuir ao máximo nesse dia, que a gente também pode agradecer, que foi votado e foi liberada aí a questão do piso salarial da enfermagem, que é um grande ganho também para toda a categoria nessa data que comemora o Dia do Enfermeiro. Então nós temos a Semana da Enfermagem, que vai do dia 12 ao dia 20. Então, o nascimento de Florence Nightingale, a enfermagem comemora aí seus 203 anos, e no dia 20 se encerra com o Dia do Técnico de Enfermagem, que trata do falecimento de Ana Nery, que é uma precursora da enfermagem no Brasil. Então, é importantíssimo comemorarmos nessa semana e pararmos para poder racionalizarmos o papel da enfermagem junto à sociedade. E por isso que o IBF, né, agradeço ao nosso gerente executivo aí, o enfermeiro o Hugo Mohamed, né, que também vai estar na live com a gente no dia 20. Então, é de grande engrandecimento a participação de todos nessa semana, e agradeço ao IBF pela disponibilidade, né, de estar passando, né, toda essa informação, todo esse incentivo. Bom dia, Rodrigo. Então, aguardar a entrada aí dos participantes para que eles possam entrar na live. Fazer o convite individualmente para cada um, para que possamos ter a participação. Oi, Tânia, tudo bem? Tânia, para mim, é uma grande referência, porque ela tem a língua dos sinais, né? E ela trabalha na Unimed Nova Iguaçu, então uma grande referência. Além da questão do esporte também, a gente vai ter aqui, Tânia, no dia 20, o enfermeiro Diego Tuber, que é o primeiro enfermeiro formado em medicina do esporte. Então, fica participando da live também no dia 20, que vai ser de grande agradecimento também para todos. Se tiver alguma questão aí de dificuldade de audição, de visualização, podem comentar. Então, a Ana Carolina já chegou, acadêmica de enfermagem, presidente da Liga de Saúde do Homem, da Universidade de Iguaçu, né, faz muitos trabalhos sociais nessa área e vai engrandecer muito aí com todo esse processo. Vou sim, eu preciso aprender as aulas de Libras,
né? Minha filha está tendo na escola, né? De vez em quando a gente treina, mas eu ainda estou. O Cássio também está vindo aí, ainda estou engatinhando, preciso de aulas mesmo. Então você é uma grande referência para mim nesse contexto. E vocês todos que participam, né? Quem sabe aí a qualquer momento a gente chama a Tânia para poder fazer uma live com a gente também. Deixo o convite, né, em nome do IBF, falar para o Hugo, para poder fazer o convite para a gente falar sobre a importância da área da saúde, no conhecimento sobre a língua brasileira de sinais, né? A Tânia vai engrandecer isso muito a gente, que é uma grande referência para mim, e ela deve conhecer também muitas outras pessoas. Então, Tânia, seja bem-vinda aí para uma live futuramente, para a gente poder estar conversando sobre isso, que é de grande relevância. A Veloso, Roseli também, o Wallace Bendavid acabou de sair, eu, Wallace e Carol acabamos de sair de uma live agora, de uma palestra agora da Semana de Enfermagem, falando sobre a importância da qualidade de vida na saúde do homem. É, estamos aí desde as 8 da manhã, juntos aí nesse dia tão especial para todos nós da enfermagem. Cássio, pode entrar a hora que você quiser, Cássio. Pedir para participar, que eu libero aqui. Então, deixa eu mandar o convite para o Cássio de novo, que ele acabou de entrar. Ricardo Melo, grande parceiro, estivemos ontem, né, ontem não, essa semana, fazendo um treinamento lá no Supercentro Carioca. Então agradeço muito aí ao Cássio também, ao Ricardo também, que é um grande parceiro na área aí de cursos de extensão, de primeiros socorros, junto à AMD e cursos profissionalizantes. Espero que o Danilo também esteja assistindo, que vocês consigam compartilhar dentro do seu Instagram, que daqui a pouco a gente vai começar a live sobre a integralidade, né, um olhar para dentro do serviço de enfermagem perante a sociedade. Então, inaugurando aí essa semana de enfermagem, iniciando essa semana tão especial para todos nós que somos enfermeiros. Gustavo, bem-vindo também, Gustavo, estou assinando. Só aguardando a entrada do Douglas e do Cássio, para eu poder estar aceitando eles, para a gente estar começando essa live de hoje. Agradecer também ao pessoal de marketing, a Tainá, a Juliana, do Serviço de Qualidade, ao Rodrigo, responsável técnico pelo serviço de farmácia, assessoria, e também ao Vinícius, que é o nosso responsável da anestesia. Então são parceiros, né, da coordenação médica, são parceiros aí junto ao Hugo e a todos os membros que compõem o IBF por estar convidando a todos nós para essa semana tão especial e, em particular, eu que estou aí junto ao Núcleo de Segurança do Paciente, a questão técnica toda do serviço de qualidade, da gerência de saúde aí, junto ao Hugo. Então, agradeço muito aí o Hugo Mohamed, que vai estar na nossa live, como eu já disse, no dia 20. No dia 16 também é importante lembrar que a gente vai estar participando, junto ao Supercentro, de um serviço itinerante, falando sobre a saúde mental, cuidando de quem cuida. Então, que sejam bem-vindos, né, a agradecer ao IBF e a todos por essa oportunidade. Estou fazendo um convite aqui, né, para o Cássio e para o Douglas, eles devem estar já próximos de entrar, que eles estavam a caminho de um local mais tranquilo para poder falar e conseguir participar. E também vou convidar ao Hugo, ao Douglas, perdão, para poder estar participando também. Ele já deve estar vindo. Enquanto isso, vou passar a palavra aí um pouquinho,
né, para a Carol já fazer sua apresentação. Pode falar sua história, né, dentro da faculdade, né, acadêmica do 8º período, daqui a pouco está no internato. Aí eu vou deixar você falar um pouquinho, Carol, sobre todo esse ciclo aí e vou te fazendo perguntas. Eu estou no 8º período, meu nome é Ana Carolina, estou no 8º período de enfermagem da Universidade Unig, da Universidade de Iguaçu, a Unig. Eu ingressei na LAES no 6º período. A saúde do homem, ela veio assim como um presente. Eu conheci a saúde do homem dentro da faculdade com a professora Maria Aparecida. Ela me fez assim uma paixão pela saúde do homem. E por essa paixão que a professora me falou dentro de sala de aula, eu procurei mais. Eu conheci a LAES, uma liga acadêmica de enfermagem voltada à saúde do homem. Eu comecei na LAES, na parte da secretaria. Foi um prazer gigantesco trabalhar lá. E poder agora ser a presidente dessa liga, poder representar a LAES em eventos, é um imenso prazer. A saúde do homem é um grande tabu ainda presente, muitas vezes. A gente tem esse tabu social do homem que foi falado hoje na palestra da qualidade de vida do homem na Unig. Esse tabu do homem com a masculinidade, a virilidade, que o homem ele tem um papel de provedor, que ele tem que seguir esse papel, uma coisa imposta pela sociedade, que o homem tem que prover família, prover filhos, esposa. E a gente tem que lembrar que o homem ele não é um super-herói. Ele é um ser que precisa do autocuidado. Ele é um ser humano, ele precisa do autocuidado. Ele precisa saber o se cuidar. Então, é muito importante essa fala da integralidade no serviço. A enfermagem, ela atua em tudo, ela é um cuidar geral. E é muito importante a gente mostrar essa visão para o homem e para várias outras áreas. Normalmente, os homens, eles buscam a saúde por uma influência. Muitas vezes, os homens buscam a saúde por uma influência da esposa, por uma influência da mãe, por uma influência dos filhos. Lembrando que essa busca do homem, muitas vezes, é tardia. Quando ele já vem em um estágio mais avançado, onde a nossa atenção primária poderia ter atuado. A prevenção disso tudo. É um imenso prazer poder falar sobre isso aqui um pouquinho. Eu sou totalmente apaixonada pela LAES, pela saúde do homem, e eu tenho imenso prazer em participar e um imenso prazer também em poder falar isso aqui. Obrigado, Ana Carolina, Carol. Chegou agora aí, chegaram os enfermeiros Douglas e Cássio. Grande satisfação também, bom dia. A Carol já fez a apresentação dela nesse meio tempo, então por ordem aí de chegada, vou deixar o Douglas se apresentar um pouquinho antes de a gente entrar no tema de hoje, para poder ter o tempo total aí de apresentação de todos nós. Pode falar, Douglas, bem-vindo. Olá, estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Opa, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia, Cássio, bom dia a colega que eu acabei aqui, Ana Carolina, desculpa, Ana Carolina, acabei aqui não pegando, porque eu acabei entrando aqui um pouquinho depois. Tem uma dificuldade enorme aí com essas questões, né? Assim, a questão aí agora da tecnologia acabando com a gente, o enfermeiro mais velho, né? O enfermeiro que está um pouquinho mais velho tem dificuldade com tecnologia. Mas obrigado pelo convite, Léo. Acho que é assim, de extrema importância a gente estar conversando um pouquinho, né? Hoje, se iniciando a semana de enfermagem, semana de enfermagem dia 12 ou dia 20, né? Acho que o mês de maio é um mês muito importante, não só para nós da enfermagem, mas para a saúde como um todo. A gente conseguiu uma vitória importante aí, né? Eu acho que hoje a gente tem a confirmação desses valores, né, para o piso da enfermagem, uma luta que eu peguei um pouquinho lá na graduação em 2000 e alguma coisa, que eu não vou revelar aqui, senão fica feio, mas cheguei para Brasília algumas vezes para brigar, né?
levantar a bandeira dessa causa tão importante para nós enfermeiros. Mas eu sou enfermeiro, né? Sou enfermeiro especialista em saúde da família pela Universidade Unirio, né? E também sou enfermeiro especialista pela Fiocruz em atenção psicossocial e saúde mental. E já venho atuando há algum tempo, né, na assistência, não só na saúde mental, mas também na saúde da família, né, na atenção primária. Trabalhei na gestão aqui do município de Nova Iguaçu. Trabalhei também no Rio, nas clínicas da família do Rio. E atualmente eu trabalho na Universidade de Iguaçu, né, como preceptor, né, no campo de saúde mental. E também como enfermeiro com o meu amigo Cássio, aí, que está aí, no CAPS 3 em Nova Iguaçu. A princípio é isso. Cássio, pode ficar à vontade aí, fazer a apresentação. Depois eu digo como que eu conheci vocês, quem cada um de vocês. Sim. Deixa o Cássio falar aí para se apresentar. Bom dia, estão conseguindo me ouvir? Está dando para me ouvir? Ok, obrigado. É um prazer, um privilégio poder ser convidado pelo Leonardo para poder fazer parte dessa live, né? Nós já nos conhecemos há algum tempo, há 16 anos, ou mais um pouquinho, né? Mas eu não vou falar, vou deixar ele contar a história. Eu também atuo já há algum tempo dentro da enfermagem, como eu falei, há 16 anos. Eu tenho uma grande história dentro da enfermagem, atuando não só como enfermeiro, mas também como técnico em enfermagem. Quando eu comecei, né, num curso, Colégio Curso Novo em Nova Iguaçu como técnico. Hoje em dia eu sou enfermeiro, sou especialista em enfermagem do trabalho pela Uniswan, né? Tenho minhas especialidades também de docência técnica, saúde mental e saúde da família pela Universidade Faveni, e atuo como enfermeiro, né, do trabalho de uma empresa chamada Verde Gestão Ambiental. Atuo também no CAP, Dr. Jair Nogueira, e na Clínica da Família em Nova Iguaçu do Caiçara. É muito bom poder estar nesse dia hoje falando sobre a enfermagem. Após ter trabalhado em 2020 numa pandemia onde eu trabalhei na SAMU, do Rio de Janeiro, e na UPA, na Maé, na Vila do João. E eu trabalhei o ano de 2020 todo atuando, né, na pandemia, na linha de frente, na assistência, né? Hoje em dia eu não atuo tão de frente na assistência, atuo mais dentro das minhas especialidades, mas em 2020 eu costumo dizer que eu fui para frente, para a linha de frente, não recuei, e hoje em dia é um privilégio poder estar aqui nesse primeiro dia e poder falar da enfermagem com meus amigos, como o Douglas, né, a amiga que eu acabo de conhecer agora também, e o Leonardo, que foi meu professor, e hoje em dia é um amigo, né, mas pela ética profissional e pelo tempo, né, a hierarquia, eu não consigo deixar de chamar de professor, né, mas é um amigo, hoje em dia é meu amigo pessoal, um grande amigo. Mas muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo falar, e vamos começar os debates. Então, a nossa ideia hoje, né, para quem não estava no início da live ou não me conhece ainda, então, o Instituto Beneficente Flemme, através do seu gerente executivo, Hugo Mohamed, que vai estar na nossa live aqui no dia 20, junto com o enfermeiro Diego Tuber. Enfermário de esporte, que é um precursor. No dia 16 também, o Instituto, o IBF, vai estar falando sobre a saúde mental de uma forma itinerante, né, para poder falar sobre a importância da saúde mental do profissional, e hoje é um olhar mais para o público social, um olhar mais para fora, como o próprio tema diz. Então, esse olhar para fora é um olhar que, daqui dos três, eu conheço há mais tempo o Cássio, então aí são esses aninhos aí, quase 20 anos, e a gente sempre fez muitas ações sociais. A enfermagem é muito percussora do serviço de saúde de forma social, e essa é a ideia.
Então, para quem não me conhece, eu sou enfermeiro, Leonardo Barros, sou responsável técnico pelo IDF. A ideia é a gente estar abordando os diversos pontos. Eu tenho especialidades que no anúncio já está dizendo, sou mestre em enfermagem na área de saúde do homem, infecção sexualmente transmissível pela UERJ, sou enfermeiro oncologista, sou enfermeiro do trabalho, sou enfermeiro da estratégia de saúde da família, terapia intensiva neo e adulto, emergência, docência técnica e superior. Então, são atuações que eu tive ao longo desse período aí dentro da clínica médica e cirúrgica e cardíaca. E nessa ideia hoje, os grandes nortes são vocês. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, essa roda de conversa sobre o trabalho social de cada um de nós, né? A enfermagem, dentro do Dia do Enfermeiro, parabenizo a todos mais uma vez, ela tem um grande papel social. Já é dito pelo Ministério da Saúde e pela Constituição Federal de 1988, né, sobre a Lei 8080 e 8.142, que a lei é um dever do Estado e é um direito de todos. Então, se todos devem buscar e ter a saúde, nós temos a universalidade, a integralidade e a equidade. Então, a universalidade é que todos tenham acesso, a integralidade a qualquer momento que todos nós viemos a precisarmos, tem que ter saúde. E de forma equânime, dentro das possibilidades e das necessidades sociais e pessoais de cada um de nós. Sejamos nacionais ou sejamos estrangeiros. Se estamos no Brasil, temos por direito e o Estado tem por dever mantermos com saúde. E o IDF, através de todo o seu processo de ação social, que quem quiser pode seguir, o Instituto Beneficente Fleury, vem a somar com isso, de acordo com as leis da Constituição Federal de 1988, fazendo parceria com a atenção em saúde, seja muitas vezes ela primária e nos demais fragmentos, terciária, quaternária, secundária, mas principalmente na atenção primária, e esse é o nosso papel aqui hoje, fazendo promoção e prevenção da saúde. Então, passo para a Carol agora, para poder falar sobre como a Liga de Saúde do Homem, a nível social, tem esse trabalho. Como que ela consegue vislumbrar, né, esse trabalho junto à professora Maria Aparecida, junto à professora Ana Neves, junto ao professor Leonardo Barros, que está chegando agora, também para a Liga de Saúde do Homem, fazendo esse trabalho social. Como que a enfermagem pode, através da Liga de Saúde do Homem, fornecer essa promoção e prevenção à saúde. O que a Liga de Saúde do Homem tem como importância que ela já começou a falar. Pode ficar à vontade, Carol. Obrigada, professor. É um imenso prazer estar participando aqui hoje. Eu sou uma acadêmica de enfermagem. Estar participando aqui hoje com o professor Leonardo. Eu vi uma palestra do professor Douglas, foi maravilhosa. Estar participando aqui é muito bom. E eu vim falar um pouquinho da LAES, a participação da LAESH. Nisso tudo, na sociedade. A nossa liga acadêmica, ela é modo de promoção e prevenção à saúde do homem. É um tabu ainda a saúde do homem, porque o homem ele é criado dentro daquele tabu social de virilidade, masculinidade. E a LAESH, ela tenta explicar para o homem, de uma forma, com a nossa identidade visual pelas redes sociais, que sim, é importante o autocuidado, o se cuidar. Nós, dentro da universidade, por exemplo, participamos do UNIG de Portas Abertas. Foi uma ação social movida pela própria universidade. Nós falamos sobre os efeitos do tabagismo no corpo. E tivemos ótimas participações. Tivemos a participação de um senhor que ele não entendia sobre o seu próprio cuidado. Ele era indígena, não era, professor? Isso. Era um membro indígena. Uma pessoa que ainda não entendia o se cuidar, o que ele deveria fazer para se cuidar. E era um senhor com mais de 50 anos. Então, eu acho que a Liga Acadêmica de Saúde do Homem, a modo de integrar a sociedade, a importância do homem se cuidar. A gente busca isso.
o homem, muitas vezes, ele procura a saúde por influência. Por influência da esposa, por influência da mãe, por influência dos filhos. E quando eles chegam para a saúde, eles sempre adiam. Eles adiam essa procura, eles adiam essa busca pela saúde. E isso leva a eles chegar ali para uma parte mais especialista, uma coisa que ele vai ter um avanço, onde a gente não vai ter mais um tratamento efetivo, onde diminuem as chances desse tratamento. A busca da LAESH é promover um cuidado. A gente fala sobre doenças específicas, a gente promove esse cuidado, para a saúde do homem. Porque, até aqui falando nos comentários, o homem ele não é educado desde a infância ao se cuidar. A mulher já é. A mulher ela é educada a procurar a saúde. O homem não. O homem ele não é educado ao cuidado. E, às vezes, é uma sociedade que impõe. As pessoas não sabem como levar isso. A nossa meta não é também só atingir ao homem, é conscientizar as pessoas da saúde do homem. É um cuidado que a gente tem que ter desde o princípio, da infância até a vida adulta. É um cuidado constante, são cuidados diários, mudança de hábitos. Eu acho a saúde do homem ainda uma parte assim, que tem que ser muito falada, mas é uma área que eu sou totalmente apaixonada. É uma honra estar presente dentro da LAESH. A Liga veio para mim de uma forma maravilhosa. Eu amo estar ali dentro. E eu me encontro muito na saúde do homem e podendo falar um pouquinho sobre ela, o que eu sei. Falando aqui com vocês hoje. É um prazer. Então, isso que a Carol falou sobre o processo da masculinidade, né, da masculinidade hegemônica, de que o homem não adoece, o homem não chora, o homem não sente, e é através das mulheres, desde o ventre até o nascimento, que tem que ser incorporado isso, essa educação, essa mudança da representatividade social de que o homem tem que ser viril. E isso não se tem outra forma a não ser discutindo isso. E como ela falou, a nível social, a gente encontrou esse indígena com essa necessidade de se autoconhecer já há mais de 50 anos. Então, a importância do homem quanto à sua higiene, quanto ao seu cuidado. Aí ele tem um filho. E aí o filho precisa de saúde. Ele leva o filho até a saúde. E esse filho indo até a saúde, ainda assim ele diz, demais, já passou tempo demais, me cuidar da saúde, agora o que importa é meu filho. Não, você quem vai levar o seu filho até um posto de saúde? Quem vai levar o seu filho até uma unidade de saúde? Então você, homem, precisa ter saúde. Então essa fala da Carol é muito importante, junto à Liga de Saúde do Homem, para poder abranger todo o processo, desde o nascimento do homem, da importância dele em se cuidar. Porque o homem cuidando da saúde dele, ele acaba cuidando da saúde da esposa dele ou de quem convive com ele. Porque a saúde é um bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, a parte de mente, se esse homem está ansioso, como o Wallace falou hoje na palestra também, se esse homem tem saúde mental, ele com certeza consegue ter uma estrutura para poder fazer isso. Então, a Juliana, a Carol já falou, e agora a Tainá também está perguntando. Léo, como a enfermagem pode ajudar em nível social no cuidar da saúde do homem? Então, a Carol já meio que falou sobre isso, né? A gente busca fazer ações sociais. Exemplo, a gente falou sobre o tabagismo, né? Então, a Liga de Saúde do Homem, representada pela Carol, falou sobre o tabagismo, a importância de saber que o uso da nicotina, o uso do alcatrão, quais são os benefícios, os malefícios? Será que só tem benefícios? Será que só tem malefícios? Então, se você quiser falar um pouquinho, Carol, sobre a situação da nicotina, né, sobre o que a gente falou no sábado, você fala? Não, professor. Então, no sábado, no NIG de Portas Abertas, a gente atuou, a LAESH atuou como um combate ao tabagismo. As pessoas em si não têm essa informação. Elas sabem que o cigarro faz mal, mas elas acham que
não tem problema, uma hora eu vou parar. Mas o tabagismo, ele é viciante. Ele é um presente no tabaco, ele é viciante. As pessoas criam um vício, uma dependência, um abuso disso. E eu acho que elas têm a noção que causa câncer. É geral. Só isso. As pessoas não têm, por exemplo, a pessoa fazendo o tabagismo, ela tem 5 vezes mais chances de ter infarto. A nicotina, ele não afeta o tabaco, ele não afeta só ao pulmão. Ele afeta a um sistema, ele afeta órgãos. Então, essa presença de vai fazer mal em uma forma, faz mal de várias formas. E as pessoas ainda têm essa coisa, assim, essa presença de que vai fazer mal de uma única forma. Não, ela afeta sistema, ela afeta órgãos. E assim, é uma coisa viciante. Foi de extrema importância também a Laeste poder falar um pouco disso. A Unig nos dá essa voz para a saúde do homem. Tivemos ótimas participações lá. As pessoas pararam, pediram informações, tiveram tempo ali, passaram, conversaram com a gente. Teve pessoas que pediram para conversar com a gente ali num cantinho para a gente explicar para elas. Foi de extrema importância essa presença da Laeste falando sobre o tabagismo na Unig de Portas Abertas. E dentro da sociedade tem a questão da pressão arterial, né, da hipertensão, da obesidade. Então, todo esse processo, na pergunta da Tainá, como que é o cuidado de enfermagem nesse processo? Fazendo promoção e prevenção, orientação do quanto se pode ter de conhecimento num bate-papo. Foi o que o pessoal começou a fazer. Ficou tímido. A gente sentava num cantinho, falava. Às vezes falava de assuntos de casa, que não tinha a ver sobre o tabagismo. Mas aquilo dali já aliviava mentalmente aquela pessoa que saiu em busca. E o homem, de uma forma geral, Tainá, ele não conversa, ele não fala. Ele acredita que ele vai aguentar tudo, que ele vai carregar tudo nas costas. É igual a mãe, né? Então o homem tem disso. Então a saúde do homem, ela é importante para deixar esse homem liberto de que ele também tem problemas. E aí quando ele encara esses problemas, então nós temos, né, a psicóloga que vai palestrar com a gente no dia 16 também, a Karina, e ela fala sobre isso. Essa ansiedade de querer resolver tudo. Então a gente não vai resolver tudo. Hoje o Wallace falou para a gente sobre a questão da síndrome do pensamento acelerado, né, que é um tema abordado por um psiquiatra muito famoso, Augusto Cury. Então, essas situações para o homem, ela vem para poder sanar, né? Então, esse trabalho social de acenar para isso. No consenso geral, vemos essas campanhas educativas executadas pela segurança do trabalho. Quais outros âmbitos que há ação social e promoção em saúde pelo serviço de enfermagem? Assim, aí eu vou puxar o Cássio antes do Douglas, porque o Cássio foi meu aluno de técnico de enfermagem, posteriormente enfermagem do trabalho, posteriormente de segurança do trabalho. Nós somos técnicos de segurança do trabalho. E nesse contexto, a área de saúde e segurança, ela trabalha em conjunto. Então, quando a segurança vem com os seus diálogos de áreas de segurança, de modo, de ordem de serviço, a área da saúde vem com a saúde. Se eu falo de hipertensão, como que eu verifico uma pressão? O que é uma hipertensão leve, grave, moderada? Então, eu vou deixar o Cássio entrar agora nesse contexto aí de saúde e segurança do trabalho, Cássio, dentro desse trabalho social perante a sociedade da construção civil ou das indústrias ou do comércio, de todas essas áreas aí da área do trabalho, que também está descrito na Constituição de 1988. Sim. Bem, é muito legal, né? A pergunta que ela... acho que é Juliana, né? Isso. É muito legal e importante, né, essa pergunta, porque às vezes a gente só se preocupa só com a nossa saúde, né, quando a gente está doente, quando a gente está adoecido. E a gente esquece que a maior parte do nosso tempo, do dia a dia, é dentro da empresa, né? É dentro do trabalho. A gente passa menos tempo em casa do que deveria se passar. A gente passa mais tempo no trabalho, trabalhando no dia a dia. Então, esse dia a dia do nosso trabalho pode nos adoecer. Ou a gente também pode levar uma
patologia, uma doença já para dentro do trabalho. E o homem, por si só, né, na parte industrial, o homem já não se cuida, né? Então, quando ele é o chefe da família, ele é o chefe da casa, o chefe da família, então ele não tem aquele ditado que ele não pode ir ao médico, ele não pode adoecer, porque ele não pode parar, ele não pode se cuidar, porque ele precisa manter a casa. Só que ele esquece que quando a doença, a patologia chegar de vez, ele vai parar, e a casa dele vai parar, e aí a família dele vai precisar cuidar dele. E o prejuízo vai ser bem maior. Só que dentro disso tudo, né, hoje em dia, dentro da enfermagem do trabalho, existe algo chamado CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho. Só que a gente não atua só com acidente, a gente atua também, nesse momento, com a prevenção. Eu fiz muita campanha referente à saúde do homem, referente ao Novembro Azul, na empresa de ônibus, né, em Nova Iguaçu, São José. E o engraçado disso, que me faz lembrar, é que eu fiz 4 anos seguidos essa campanha. E no terceiro ano que eu fiz essa campanha lá, um senhor, toda vez que eu chegava, ele ficava com muitos homens, e eles ficavam já desesperados. Poxa, caramba, esse garoto já veio de novo falar sobre o Novembro Azul. E o Novembro Azul, eu gosto de brincar muito, porque é um assunto que nós temos que tocar, mas ninguém gostaria de ser tocado. Mas nós temos que tocar nesse assunto, que ninguém gosta de tocar. E esse senhor teve um problema que ele não sabia, né, em relação o que ele poderia fazer na prevenção do cuidado dele, referente que a família dele, o irmão, né, e o tio tiveram câncer de próstata. E nesse momento, né, nessa palestra, foi quando eu consegui atingir ele. No ano seguinte, ele veio me confessar que ele também teve o princípio, né, da doença e ele conseguiu se cuidar. Isso foi muito importante, porque ele era um homem, um chefe de família, e que ele não iria conseguir, né, ter uma noção por falta de cultura, né, pelos mitos que a Carol falou, né, a falta de cultura, de conhecimento, né, o estigmatismo da antiguidade, que o homem não deve se cuidar, que o homem não pode se cuidar, e ele conseguiu abrir a mente dele para isso. E foi justamente numa campanha de prevenção referente ao Novembro Azul. Além da campanha de prevenção que a gente pode levar da atenção primária para dentro das empresas, além dessa campanha, nós também podemos atuar, como eu falei inicialmente, na CIPAT, que é a Semana de Prevenção de Acidente, Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho. Nesse momento, na CIPAT, a gente sempre gosta de atuar e colocar um momento de saúde e segurança. Esse momento de saúde e segurança não é também só para poder falar sobre o câncer, sobre o Novembro Azul, porque o homem não compete somente o câncer, e sim também, como nós já falamos, hipertensão, obesidade, diabetes. Esse tratamento ele deve ser feito contínuo dentro da empresa através da enfermagem. A enfermagem do trabalho, ela não serve somente para cuidar dos exames admissionais e periódicos, e sim para o dia a dia do trabalhador, para que aquele trabalhador não se adoeça, para que aquele trabalhador não gere um problema dentro da empresa e que venha a afastar ele do trabalho. Porque, como eu falei no início, quando esse trabalhador ele se afasta do trabalho, né, por causa dessa patologia, aí sim, a família vai sofrer, o trabalhador vai sofrer e todos que vivem ao lado dele vai sofrer. Nesse contexto, é importante a gente falar, né? Quando a gente fala da CIPAT, a Juliana citou, dentro do local de trabalho tem homens, mulheres, que dentro das suas casas tem outros homens e mulheres e crianças. Então, quando a gente fala de promoção à saúde e ao serviço social, a gente aqui está pegando norte, da experiência de alguém que é de uma liga de saúde do homem, da experiência de alguém dentro da área, do caso, no caso, de saúde mental, da área de atenção primária e da área de segurança e saúde do trabalho. Mas quando a gente informa, a gente, né, é um tema de uma instituição que eu trabalhei, né, o Sistema Firjan, a gente informa e transforma. Existe uma outra parte, mas
o informar e o transformar é algo que todas as instituições teriam que fazer e todas as pessoas. Porque cada informação que eu passo, eu vou transformar a vida delas em particular. E é isso que o IBF quer. O IBF quer, através da promoção e da prevenção, transformar em qualidade de vida uma vida corrida, né? Sobre a síndrome do pensamento acelerado, sobre a deficiência de várias situações que no nosso dia a dia a gente não consegue compor. Então, dentro do que o Cássio falou, a informação, dentro do que a Carol falou, a informação que a gente passa para homens, para crianças, para mulheres, dentro das ações sociais, é uma forma de não ter o medo da pessoa de branco. Por isso que hoje eu estou até de outra cor, eles estão de outra cor. Então, o branco é uma questão de uniforme, como qualquer outro uniforme. E que o temor a isso nos leva a distanciarmos a sociedade dos profissionais de saúde. No caso, com a enfermagem. Então, a enfermagem ela é um veículo de informação para a transformação de pessoas, e a gente viu isso, como o Cássio falou, quando mais precisamos na pandemia. Então, todos os profissionais de saúde são importantes, mas eu escutei de um médico uma vez, Alexandre Falcão, que eu nunca vou esquecer, onde todos passam, só a enfermagem fica. Então, todo mundo passa pelo paciente, mas a enfermagem está do lado dele 24 horas. Cássio vai falar mais alguma coisa, que aí eu passo para o Douglas. Não, pode passar, eu estou anotando aqui algumas ponderações e depois eu continuo. Douglas, manda ver aí que a gente precisa de saúde mental à beça. É isso, né? Obrigado, Léo. Acho que o pensamento exatamente está sendo alcançado, né? Que é da informação. A gente sempre conversa bastante, eu e o Cássio, né? E eu acho que a Ana também, a Carol, vou chamar de Carol como você está chamando, tá? Léo, acho que ia ficar mais fácil, Carol. Aí a Ana Carolina, né? Pode ser Carol? Tem problema? Tá ótimo. Então, beleza, Carol. Obrigado aí, tá? Por você ter também assistido a uma palestra e ter gostado bastante. A gente tenta sempre fazer o melhor, né? Dentro do que é possível, dentro do que a gente adquire de conhecimento. E Paulo Freire é esse exemplo, né? De alguém que compartilhava o conhecimento. A gente se espelha muito em Paulo Freire. Essa questão, né, do conhecimento ele ser compartilhado, né? Não existe uma hierarquia aqui. É muito bom quando a gente vê acadêmicos de enfermagem, acadêmicos, né, alunos aqui participando de uma live e falando tão bem como você. Me chamou a atenção a questão da tua fala, Carol, a questão dessa influência, né? Essa semana aconteceu algo comigo, o Cássio sabe, né? Eu tive uma crise de tendinite, fiquei com o meu braço, botei uma tala no braço, fui à emergência, e aí fui fazer medicação e fui sozinho, e a princípio a primeira reação que eu tive foi de não posso parar. Primeira coisa que eu falei para o médico querendo me dar o dia, geralmente porque as pessoas vão, né? As pessoas vão a uma emergência para buscar um atestado. E eu não queria isso, eu queria continuar trabalhando. Eu não podia parar, porque eu precisava continuar trabalhando, porque se eu não trabalhar eu não recebo. Enfim, uma série de questões envolvendo ali uma tomada de decisão. E aí você fala muito dessa influência, né? O quanto que a minha esposa, a mãe, ou alguém que está próximo da gente fala, não, mas você precisa parar, você precisa cuidar de você. Você precisa tomar cuidado e desacelerar, e acho que entra até em harmonia com a fala do professor lá, do Wallace, né, que é também enfermeiro. Eu não estava presente aí na Unig, vou estar mais tarde, mas é muito sobre isso, né, da gente desacelerar, o quanto que os nossos pensamentos estão acelerados por uma série de coisas, e o quanto que isso vai deixando a gente ansioso, né, e o quanto que vai desgastando a gente a ponto da gente não querer parar quando a gente está doente, né? E essa cultura, né, a cultura do homem, nós homens, a gente, na maioria das vezes, não quer parar, e a gente sabe que se a gente parar, tem uma série de fatores envolvidos, e a gente se cobra, obviamente, mas geralmente quando a gente para é porque o problema já está instalado, né, Carol? Na maioria das vezes, como o Cássio falou também, o homem procura o sistema de saúde, procura o serviço de saúde, já com o problema de saúde instalado, a patologia já está instalada, o câncer
já está avançado, a obesidade já está mórbida, né? Então você tem uma série de condições ali envolvendo a saúde do homem, em que o homem já vai estar com um processo avançado. E aí uma dificuldade imensa, inclusive, de você reverter, né, esse quadro. Muitas das vezes você não consegue ter tempo para reverter um quadro que já está instalado em um quadro que já está avançado. Mas a importância, né, da informação, da gente estar aqui conversando sobre isso, e o quanto que isso tem um impacto na saúde mental da gente, né, dos homens de um modo geral. Quanto que a gente precisa, muitas das vezes, pensar que tudo bem chorar, tudo bem, eu não vou conseguir. Eu sou homem, né? Mas eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir dar conta de tudo, né? Eu preciso parar. Então, muitas das vezes, eu preciso trabalhar a minha mente para eu conseguir desacelerar, eu conseguir sair dessa rotina intensa que muitas das vezes a gente se coloca, ou às vezes, né, já se cobra por natureza, mas o quanto que a gente precisa desacelerar. E o quanto que a gente consegue perceber a universidade, né? Não só a universidade, mas o Léo aqui com a ideia das lives, e isso acho que é muito importante, da gente estar compartilhando conhecimento acerca desses mínimos detalhes, sabe? Dessas mínimas informações, mas o quanto que essas informações elas são valiosas para algumas pessoas. E o quanto que elas, absorvendo o mínimo, a gente já está feliz, né? A gente já sai daqui satisfeito se assim, as pessoas que estão assistindo, as pessoas que a gente está conseguindo alcançar, se a gente conseguir alcançar uma, acho que o objetivo já foi alcançado, porque quando a gente consegue transmitir uma informação, né, de qualidade, uma informação que a gente consiga orientar e direcionar a pessoa para o serviço, né, que ela precisa, o serviço de saúde que ela precisa, seja no trabalho, seja na universidade, seja na saúde mental, né, tudo que envolva todas as áreas que a pessoa vive, né, como o Cássio falou, a pessoa, muitas das vezes o homem está 24 horas, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então a gente acaba absorvendo muita demanda de trabalho, né, e aí a gente acaba às vezes tendo que ter um controle para não trazer esses problemas para casa, né. A gente precisa saber equilibrar, né, acho que muito do que a gente conversa, né, na saúde mental, hoje em dia, a gente tem conversado muito sobre uma questão chamada equilíbrio. A gente precisa equilibrar as coisas, nem muito, nem tão pouco, né? A gente vê muitos problemas acontecendo, a gente pega muitas pessoas, muitos homens aparecendo no serviço de saúde, né, como o CAPS, e aí é bom até destacar que o CAPS não é a primeira porta de entrada, e o Cássio, né, sabe, está lá na atenção primária, sabe que a atenção primária é a primeira porta de entrada para resolver mais de 80% dos problemas de saúde, a gente sabe disso. E os problemas de saúde mental também, né, as questões também que envolvem as questões psíquicas, também. Mas muitas das vezes essas pessoas estão tão desesperadas que elas vão lá para o CAPS 3 em busca dessa ajuda. E muitas das vezes a gente está pegando homens lá, jovens, né, que muitas das vezes estão tão assoberbados, tão sobrecarregados, que não sabem o que fazer. E aí vão para lá muitas das vezes para serem ouvidos e a gente conseguir orientar, né? O quanto que tudo isso que a gente tem conversado até agora pode repercutir num adoecimento e chegar lá ao CAPS, né? A ponto da pessoa precisar fazer uma intervenção medicamentosa e, enfim, uma série de outras questões que pode acabar acontecendo com a pessoa. Tem uma pergunta da Tainá. Pós-pandemia, o serviço da enfermagem ganhou bastante destaque. Como descrever a atuação da enfermagem em todos os momentos de cuidado da saúde humana? Desde o nascimento, né? A gente é a profissão que vê nascer e prepara o corpo pós-morte. Então, a nível de promoção e prevenção, a enfermagem está em todos os papéis. Hoje, o Conselho Regional de Enfermagem, junto ao Conselho Federal de Enfermagem, ele dá âmbito para que possamos fazermos atendimentos em consultórios de enfermagem. Temos que nos empoderarmos mais com isso tudo, para que esse cuidado junto à saúde do homem,
ele possa ser feito. Nós temos diagnóstico de enfermagem, o médico tem seu diagnóstico também. Então, nós temos um diagnóstico do cuidado, do cuidar. Então, a sistematização da assistência de enfermagem, através das várias vertentes e representações dela, ela pode estar empregada em qualquer lugar, em qualquer área. A enfermagem, na verdade, a profissão do cuidado, que contemporaneamente é a profissão enfermagem, mas ela já existe há milênios, há milhares de anos. Sempre alguém cuidou de alguém. Então, aonde chega a atuação da enfermagem junto à saúde humana? Aonde quer que precise. Hoje, se tem destaque várias áreas do cuidado, como cuidador de idosos, como auxiliar de enfermagem, como técnico de enfermagem, como a doula. Todo esse serviço é supervisionado por um profissional de enfermagem em algum momento, mesmo que de forma indireta, porque o cuidado é uma profissão da enfermagem. O cuidar é uma profissão da enfermagem, é uma atuação constante que a gente faz. Eu costumo falar de forma, muitas vezes, mesmo sendo um profissional técnico, de forma empírica, de que nós cuidamos o tempo todo, a mulher cuida. Agora, ela cuida com que orientação técnica? Com que base científica? Quando a gente pega, ferve uma água, ou coloca um sal, ou coloca um vinagre, né, que a gente conhecia antigamente como a salmoura, qual o conhecimento técnico para isso? E tem. E a enfermagem presta esse cuidado. Nós temos enfermeiros, milhares, entre eles a Giane, né, que trabalha com a área de estomoterapia, né, os emergencistas, os oncologistas, os enfermeiros do esporte, que cada vez têm crescido mais com essa valorização da atuação da enfermagem. Né? A Tânia Mara vem falando, acho que quando conseguimos dividir bem os problemas de casa e trabalho sem misturar, conseguimos desenvolver melhor nas duas áreas. E a enfermagem precisa dessa discussão. A discussão social feita pela enfermagem num ambiente hospitalar ou num ambiente de atenção primária, a enfermagem tem o maior número de profissionais, né, técnicos. Então, quanto mais discutirmos essa condição de trabalho junto à sociedade, mais a sociedade vai se ver próxima a todos nós. Então, o hospitalacencismo, né, o hospitalocêntrico, aquela coisa de que o hospital resolve, a gente tem como, muitas vezes, na atenção primária, levar isso de forma diferente através das palestras. Dentro do DDS, eu tiro o DDS da segurança do trabalho como segurança para o DDS de saúde. Então, esse diálogo diário quanto à nossa saúde é importante a nível social. E a enfermagem está em volta disso tudo. Mas ela precisa acreditar no seu empoderamento de ontem, de hoje, para que, planejadamente, amanhã a gente consiga levar isso de melhor forma. Dentro das ações sociais, nós temos aferição de glicose, está a enfermagem lá. Aferição de pressão arterial, está a enfermagem lá. A aplicação de flúor, além de auxiliar de serviço dentário, tem um enfermeiro supervisionando aquele trabalho. No processo de vacinação dos serviços sociais, tem um enfermeiro, tem a enfermagem, tem um profissional de ensino técnico, né, ou de ensino superior fazendo parte disso. No auxílio aos cuidados aos pacientes dentro dos atendimentos médicos, nós temos a enfermagem lá. Nós não auxiliamos a médicos, mas nós auxiliamos ao serviço ao paciente realizado pelo serviço de atendimento médico. Então, a enfermagem a nível social, ela está a todo momento empregada, seja nas áreas de gestão, administração. Um administrador faz um serviço exemplar, mas um gerente de enfermagem junto ao administrador consegue fazer um serviço de grande excelência de qualidade. Então, isso tudo dentro da segurança do paciente, que é o que hoje a gente vem mais a buscar, que é a segurança desse usuário, a enfermagem está em volta a todos eles. Lembrando sobre as metas internacionais de segurança do paciente, né, sobre a identificação correta de um usuário, sobre a questão da comunicação, que é o que a gente está fazendo através dessa live, sobre a questão da medicação de forma segura. Então, você tem um idoso em casa, você tem uma pessoa em casa que precisa de cuidado, saber as medicações corretas que ela vem a utilizar é importantíssimo. Agora, você só consegue fazer isso
se você tiver conhecimento técnico para isso. E a enfermagem está inserida. A sua cirurgia, a forma de entrar numa cirurgia, quais orientações que tem que ter, qual a orientação durante a cirurgia, na saída dessa cirurgia. Então, todo esse processo de prevenção das infecções relacionadas à assistência da saúde, quem está nessa assistência da saúde? A enfermagem. Então, nós temos que nos capacitarmos cada vez mais para que evitemos quedas dentro de um serviço de ambulatório, dentro de um serviço de internação, que no caso é a meta 6, ou as lesões por pressão que acontecem em decorrência das internações. Então, antes, durante e depois, é o que a Tânia falou, se transpassa pelo serviço de atendimento. Se a gente conseguir distinguir essa dicotomia, né, e vou assassinar o português, essa tricotomia, essa quatricotomia, tantas outras coisas que nós venhamos a fazermos, a enfermagem perpassa por todas elas. Porque quando a gente está fazendo lá uma triagem numa UPA, numa atenção básica como o Cássio trabalha, quem está lá auxiliando ou no processo disso acontecer é a enfermagem. Então, a importância da enfermagem em todo tipo de treinamento e capacitação em serviços de saúde, porque a gente transpassa por todo esse processo. Claro, quanto mais transdisciplinar, interdisciplinar e multidisciplinar isso acontecer, melhor a importância disso. Mas cabe à enfermagem essa vigilância constante para esse processo, tanto pré-hospitalar quanto intra-hospitalar. Cássio, quer falar aí suas ponderações? Eu estava ouvindo o Douglas comentar, né, sobre o problema que nós passamos por essa semana, particularmente ele, né, e isso é muito corriqueiro do profissional de enfermagem, né? Nós, como profissional de enfermagem, nós vamos até o nosso último momento, ao esgotamento total, à fadiga, ao cansaço, né? Na verdade, que característica pode até caracterizar, né, futuramente uma síndrome, né, de burnout, né? Por esse cansaço, essa fadiga, esse esgotamento, esse estresse, né? E aí, alguns profissionais chegam até a trabalhar de forma de descaso, né? Não quer mais estar naquele ambiente trabalhando, né? Não gosta mais daquele ambiente, e isso futuramente ainda vai atingir mais ainda a nossa saúde mental, que pode levar a uma depressão. E no final de tudo, a depressão, o seu final, pode levar ao suicídio, né? Aquele profissional querer se matar, se suicidar. Então, tudo isso é devido à nossa rotina, ao nosso estresse, ao nosso trabalho ser cansativo, ser fadigante. E a gente acaba atuando em todas essas áreas, né? Tanto na intra-hospitalar, pós-hospitalar, e a gente acaba, de certa forma, nos cansando, se fadigando por causa disso. É muito importante falar sobre a atuação do profissional em relação ao estresse diário que ele tem, ao cansaço que ele tem, pela jornada de trabalho que ele tem. Essa luta, né, que nós entramos hoje em dia, né, não somente pelo piso, mas também pela nossa carga horária. A gente precisa valorizar isso. Isso é muito importante. O profissional de enfermagem que tem 1, 2, 3 empregos, né, que acaba fazendo mais de um plantão na semana, faz 2 plantões na semana, e como eu falei no início, ele acaba não tendo o tempo necessário para a família dele. Isso vai adoecer o profissional, vai adoecer a família, né? Isso gera um processo, né, que a gente volta às patologias que eu acabei de falar agora no início. E tudo isso vai gerar uma doença para esse profissional, que a gente também precisa atuar e atacar ele através da atenção básica, né? Cuidar desse profissional, a gente gerir a saúde desse profissional é o que a gente tenta fazer dentro da enfermagem do trabalho. E no total, no todo disso, né, vale, né, a nossa profissão em si, a importância da nossa profissão e a importância de nós estarmos bem propriamente para a gente poder atuar, para a gente poder desenvolver o nosso serviço. Porque quando um profissional
ele não está bem fisicamente e mentalmente, ele não consegue prestar um bom serviço, ele não consegue dar qualidade ao atendimento dele, e isso, né, vai desencadear problema não só na ponta, mas como no final de todo o processo, né, daquele paciente. Um profissional doente, ele não consegue cuidar bem do seu paciente. Eu acho que, na verdade, é essa fala, né? O profissional doente, que adoece, ele não consegue dar o seu melhor e cuidar bem do paciente. Isso é muito importante. Nessa fala do Cássio, chegou agora aí a psicóloga Karina, né, que vai estar na live com a gente dia 16, né, o Wallace também já estava aqui, agora o primeiro enfermeiro formado em medicina do esporte, em medicina militar do esporte, está chegando aí também, então é uma honra muito grande estar tá compartilhando disso tudo, né? Daqui a pouco a gente está perto aí já de fazer uma hora, já temos uma hora aí de live, e esse conteúdo da enfermagem discutirmos. A gente falou um pouquinho sobre saúde mental, onde a Karina fala muito sobre ansiedade, falou um pouquinho sobre segurança do trabalho, sobre saúde do trabalhador, que é muito importante ser dito, né? Existem locais em algumas empresas que, por exemplo, durante o processo de gestação da mulher, para o homem não ficar preocupado, a empresa dispõe de médico para atender essa gestante durante seu período gestacional. Então, tudo isso leva a uma qualidade do serviço de saúde, além do cuidado com a saúde do homem. A gente vê muito falar sobre a saúde da mulher. Dia 15 de julho agora é o Dia do Homem, Dia da Saúde do Homem, né? Em novembro nós temos o Novembro Azul. Então, todo esse trabalho social, tanto da área de saúde mental, quanto da atenção primária, da área de saúde do trabalhador, da Liga de Saúde do Homem, vem a atentar e vem a promover a saúde da sociedade como um todo. Então não adianta só a mulher se cuidar ou só o homem se cuidar. É um conjunto. Por isso que nós temos diversos programas dentro, né, do Ministério da Saúde e dentro da Organização Mundial de Saúde. Nós temos a questão, né, da saúde da criança e do adolescente, e isso a enfermagem está inserida constantemente. Então, lá na puericultura, todo o processo que a enfermagem faz, da checagem, desde o seu pré-natal, né, da gestação, todas as consultas são passadas por algum momento, quando se é de baixo risco, quem faz todo esse processo é a enfermagem. De alto risco, a enfermagem também está inserida juntamente com uma equipe multiprofissional. Então, desde o pré-natal até o processo de desenvolvimento dessa criança através da puericultura e do atendimento pediátrico, e mais tarde do atendimento ao serviço de ginecologia, ao de urologia, da saúde do homem, da saúde da mulher, até a fase adulta. Então, na pergunta da Tainá, é muito importante a gente estar inserido nisso, porque nós perpassamos por isso, e essa junção multiprofissional. Ninguém consegue ser bom sozinho. O IBF fala muito, os administradores do IBF falam muito sobre isso, sobre a importância de que não é o Leonardo que vai ser importante, não é o Hugo que vai ser importante, não é o Diego já é um parceiro aí de quase 20 anos. Então, não é essa a importância. A importância é o conjunto e o time fazer parte, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. A Karina colocou aí que está prestigiando e aprendendo bastante, mas é uma troca contínua, como eu falei. Então, para poder, dentro da live, né, a gente passar aí por um processo de conclusão, né, de toda essa fala nossa sobre o olhar da enfermagem para fora, para a sociedade, né, eu vou deixar cada um dar a sua ideia sobre esse olhar para fora do que a gente pode promover dentro das nossas áreas. A Carol dentro da Liga de Saúde do Homem, o Cássio representando aí a atenção primária, a saúde do trabalhador, e o Douglas falando sobre a questão da importância aí do processo de saúde mental. Como ele falou, não começa no CAPS. Hoje a gente já não tem o hospitalocentrismo, o hospitalocêntrico para internação. E seria importante na hora da sua fala, eu vou até começar com você, Douglas, sobre essa visão da saúde mental. Porque hoje, assim,
como que a sociedade pode fazer parte disso? Quando o CAPS veio, né, para quem não conhece a sigla CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, ele chegou numa reforma psiquiátrica que se dá início lá em 1970 e só vem acontecer aqui nos anos 90, nos anos 2000, e ainda há uma reforma enorme. Venho lembrar aqui sobre a enfermeira Carolina Moraes, que é do Corém, Carol Moraes, que trata disso há muitos anos, né, sobre a questão da enfermagem na saúde mental. Não sei se o Douglas a conhece, mas ela é uma precursora aí dessa luta também sobre a questão de saúde mental. Então, deixar o Douglas concluir a sua fala dentro do processo, mas citar isso, que ele falou, não começa com CAPS não, mas até pouco tempo atrás se internava esse paciente psiquiátrico. E a sociedade entendia de que qualquer mal psiquiátrico era um mal tido que precisava ser internado. E hoje não funciona assim. A sociedade já começa, através das palestras de ambos, né, e tem aqui a psicóloga e vários outros profissionais de saúde mental, que falam assim, não, vem para dentro do CAPS, vem participar das dinâmicas. Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso, Douglas, por favor. Um prazer enorme poder falar sobre isso, Léo, porque acho que até também estava vendo, agora cedo mesmo estava vendo aí uma matéria do Diego, que acabou entrando, né, a respeito da enfermagem do esporte, né? Foi o primeiro enfermeiro aí também. Eu estava lendo a matéria dele pelo Instagram, parabéns aí Você é um percussor aí da enfermagem, né, nos esportes. Acho que é importante a gente também participar e estar inserido dentro desse contexto tão importante, né? Mas é legal você falar disso, Léo, porque eu acho que tem uma briga constante de quem está na ponta e de quem trabalha com saúde mental. Cássio é testemunha disso, o quanto que a gente conversa sobre isso, no sentido de que a gente precisa formar profissionais, e a Carol que está aqui também, né? O quanto que os alunos também da Liga de Saúde Mental da Universidade também têm atuado com informações de qualidade também no Instagram e repercutindo essas informações. Mas o quanto que é legal falar disso, porque a gente bate muito na tecla do quanto que a gente precisa melhorar enquanto instituição, né? Acho que não só enquanto instituição, no processo dessa informação, mas também que essa informação chegue para toda a rede. Não se faz saúde sem rede. A gente precisa continuar se esforçando enquanto enfermeiro, enquanto enfermagem, enquanto saúde, enquanto educador, enquanto professor, enquanto preceptor, para que essa informação seja uma informação não de segregação, como foi há muitos anos, né? Como você bem mencionou, Léo. A gente tinha um modelo, né, que era um modelo hospitalocêntrico, um modelo pautado no modelo de conhecimento biomédico, onde só o médico detém do poder, e acho que também isso corrobora com a live que a gente está falando, né? Cada vez mais a gente vê que esse modelo biomédico é um modelo que não é o único. Ele não pode ser mais o único. A gente precisa trabalhar com as outras categorias, com os outros profissionais, e todas essas profissões trabalhando de forma integral, porque todas elas detêm um saber. Então, o quanto que se faz necessária a terapia ocupacional, a psicologia, a enfermagem, a fisioterapia, as tantas outras categorias que muitas das vezes não são mencionadas, não são nem lembradas nesse processo de cuidado desse paciente. Mas o quanto que a gente já conseguiu avançar? Ainda precisamos avançar? Já conseguimos tudo? Não. A gente ainda continua nesse processo de avanço em relação ao cuidado, né, com o paciente em saúde mental, né, um paciente com transtornos psíquicos. A gente tem muitas das vezes um processo que é muito atravessado, né? E aí a gente poderia aqui listar uma série de fatores, uma série de motivos. Acho que a gente não tem tempo para isso. Eu deveria fazer até uma outra live para de repente falar sobre isso, né, Cássio? Não, porque assim, a gente começa a pensar e aí a gente vai falando e vai entrando em outras áreas, né, infelizmente ou felizmente. Mas quando a gente pensa nesse processo que é atravessado, o que eu, enquanto enfermeiro, posso fazer para melhorar o processo de trabalho meu aonde eu estou?
O que eu posso fazer enquanto enfermeiro, preceptor, para que esse aluno que esteja passando pela saúde mental saia de lá pelo menos respeitando esse campo de saúde mental? Quando eu paro para lembrar da minha saúde mental na minha formação, eu praticamente não tive. E hoje, quando eu paro e olho para esse processo de ensino na universidade, com as ligas, né, na Liga de Saúde do Homem, Saúde da Mulher, Saúde Mental, o quanto que isso é produtivo, o quanto que isso faz a gente pensar fora de um contexto voltado no modelo biomédico. Então, essa integralidade, essa integralidade das ações, a integralidade no processo de cuidado do paciente, ele é muito importante. Como você falou, Léo, a gente não faz nada sozinho. Vai chegar em algum momento que eu vou precisar do Léo, que eu vou precisar da Carol, que eu vou precisar do Cássio e assim por diante. A gente precisa entender que a saúde é o cuidado, e não só da saúde como um todo, mas principalmente a saúde mental acaba sendo muito importante a gente contar com a ajuda dos colegas. A gente precisa trabalhar em equipe. E muitas das vezes a gente tem muitos problemas interpessoais, né, que interferem no processo de trabalho. E o único prejudicado nesse processo é o usuário, é o paciente. Então, o que a gente pode estar fazendo para melhorar esse contexto, né? Eu não estou conseguindo ler tudo, que eu estou na linha de raciocínio, né? A colega colocou alguma coisa aí, Léo, não sei se você quer fazer. Psicóloga Karina, excelente fala, visto que somos seres biopsicossócio-espiritual. O cuidado precisa ser integral, composto por vários profissionais em suas áreas de expertise. É isso, Léo, é exatamente isso que eu penso, sabe? O quanto que a gente, muitas das vezes, vê o adoecimento e aí a gente, muitas das vezes, conversa entre equipe e aí fala assim, olha, a gente precisa fornecer um cuidado para esse usuário dessa maneira, né? Mas e aí a gente tem um outro profissional, vem um atravessamento, que muitas das vezes esse atravessamento vem de uma maneira tão ferrenha, né, tão desrespeitosa, muitas das vezes. É claro que eu não estou colocando aqui todos, né, não são todos os profissionais, né, mas acaba que dentro desse contexto, né, de trabalho, desse processo de trabalho, acaba interferindo numa equipe que detém um saber. Mas aí, enfim, a gente tem uma série de outras questões, né? Aí a gente realmente precisaria de mais tempo. Mas, assim, o quanto que essa informação, o quanto que a gente precisa estar trabalhando melhor essas questões no cuidado, o quanto que a gente precisa melhorar, né, esse processo de ensino, para que a gente consiga formar profissionais que no futuro breve possam voltar e ser enfermeiros de saúde mental, né, que possam estar aqui no CAPS trabalhando como enfermeiros, porque daqui a pouco eu me aposento, e quem vai dar continuidade nesse processo? Né? Então, pensar em como que a gente pode estar atuando hoje para que a gente tenha uma melhora no futuro. A reforma psiquiátrica já aconteceu, já tem, a gente pode colocar 20 anos, vamos colocar minimamente 20 anos de 2020, 23, né? 23 anos de reforma psiquiátrica, e hoje a gente ainda precisa conversar com as equipes de saúde no território para explicar algo que nós já deveríamos saber ou ter colocado na cabeça. Muitas das vezes se entende que o lugar de louco é preso, é contido, é amarrado, é com bastante medicação. Não, o lugar de louco é na vida, o lugar de louco é na sociedade. O risco existe, a periculosidade existe um grau de periculosidade muito grande, que se eu for para o estágio de saúde mental, eu vou tomar um soco, vou puxar meu cabelo, vou arrancar o brinco com a minha orelha junto. A gente escuta muito isso, né, Cássio? E aí a gente acaba... Não é? Você falou sobre Demais. Sociedade, Douglas. Assim, me vem em mente um dito popular. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, assim, as questões de loucura e de normalidade são consensuais. Muitas vezes são conceituais, é o seu conceito, porque se você vê um conceito bibliográfico sobre loucura, Karina aí, psicóloga, pode, né, na terça-feira ela vai poder falar mais, mas é uma questão de vertentes, de momentos, de situações, né? Aí realmente
uma longa aula para se discutir. Eu espero que a gente consiga mostrar isso ao longo da semana, né? E você falou sobre loucura, eu só pensei nesse dito, de médico louco todo mundo tem um pouco. Então, por que internar? Eu vou me auto-internar, isso vai fazer mal a mim também. É isso. É isso, só para terminar minha fala, né, agradecendo mais uma vez, aí é claro que quando a gente começa a conversar, os assuntos vão, né, surgindo e a gente quer falar sobre muitos assuntos, a gente precisa focar, né? Tem um déficit de atenção aqui, se eu me despertar aqui, eu acabo indo para um lugar que não é para ir. Obrigado, Léo, por ajudar a gente a voltar aqui para o eixo, né? E a gente acaba falando bastante e acaba se perdendo, ou pode se perder, mas o objetivo aqui é falar do quanto é importante a gente estar disseminando essa informação, o quanto que a gente pode estar trabalhando em equipe. Eu acho que a gente precisa e deve muito buscar esse conhecimento no sentido de trabalhar na integralidade das ações sempre, né? A gente não pode mais permitir que um único modelo seja um modelo que vai determinar a condição de saúde de um ser humano. A gente não pode permitir, enquanto profissional, seja enfermeiro, psicólogo, de qualquer outra categoria, permitir que digam para você ou para nós o que nós temos que fazer e como temos que fazer. Nós somos uma ciência, a enfermagem é uma ciência. A arte de cuidar, né? Nós temos a arte de cuidar, sim, qualquer pessoa cuida, mas temos um conhecimento que é técnico-científico, muitas noites não dormidas, 5 anos de faculdade, especializações, e eu quero sim ser reconhecido por ser um bom enfermeiro. Não quero ser, você é um enfermeiro bom, né? Poxa, é quase um doutor. Eu não gosto muito dessa fala, sabe? Eu fico às vezes incomodado. Eu até entendo, né, às vezes essa fala, mas às vezes vem essa fala de um lugar até de não conhecimento, né, de pessoas que talvez não tenham uma instrução, mas por que a gente tem que ser bom só quando a gente é médico? Não, eu quero ser bom e quero ser reconhecido porque eu sou enfermeiro. Quero terminar minha fala mais uma vez agradecendo Cássio, Carol, obrigado. Obrigado, Léo, pela oportunidade de poder estar falando. Se não me cortar, meu irmão, eu vou aqui falando aqui até amanhã. Vamos embora que a responsável do marketing aí já falou que tem 10 minutos. Vai lá, Cássio. Bem, eu consigo ver assim, um olhar para a sociedade, né? Da forma da atenção primária e da saúde do trabalhador, né? Porque, na verdade, se a gente parar para poder relacionar, as duas andam juntas. Porque se eu tenho uma empresa no meu bairro, a atenção primária aquele posto de saúde que precisa prestar cuidado para a minha empresa, né? A vacinação dos meus funcionários que estiverem atrasadas, né? Não é só na casa, perto do posto da casa dele, mas o posto de saúde do bairro da minha empresa. Porque se eu tiver um problema dentro da minha empresa referente a um surto, uma epidemia, vai acometer aquele bairro, aquela localidade ali. Então, a sociedade em que se loca uma empresa, em que se tem uma atenção primária, uma clínica da família, é muito importante essa relação de ambos poderem interagir, né? A atenção primária poder ir até dentro da empresa, dar uma palestra de prevenção de IST, de infecções sexualmente transmissíveis, né? Para aqueles trabalhadores dentro de uma obra, né? Uma obra, às vezes a gente tem trabalhadores dentro de serventes, pedreiros dentro de uma obra, que são excelentes trabalhadores, fazem um excelente serviço, mas eles não têm uma noção básica, né, de como se cuidar, ainda mais dentro de uma obra, né? Acaba tendo um nível de conhecimento muito baixo. E é muito importante, né, nós como profissionais, né, na atenção primária, levar isso para a sociedade, levar isso para dentro da empresa, levar isso para dentro do ambiente industrial e focar isso, né, trazer para próximo da saúde, da clínica, da família, do bairro, né, para que a gente da empresa possam ter aquele contato. Até porque, como eu falei no início da minha fala, ele passa mais tempo dentro da empresa do que da própria casa dele. Então, será que aquela clínica da família ela é mais responsável por ele do que a clínica da família da casa dele? Porque ela não vai estar aberta à noite. E lá próximo
ao emprego que ele trabalha, vai estar aberto de 8 às 5, dentro do horário que ele trabalha. Então, isso é muito importante, a gente entender isso enquanto profissionais de saúde, para poder estar levando para a sociedade, né? Eu acho que essa é a minha fala final, né? Para que a gente possa entender tanto a atenção primária, né, dentro do bairro, como uma empresa dentro do bairro, o que pode trazer de benefício, de gerar empregos, mas que a gente também possa, como atenção primária, SUS, levar essa saúde para dentro dessa empresa, né? Concluindo sua fala aí, ó, o Diego colocou aqui uma coisa importantíssima, né, dentro da questão do SESMIT, dentro da questão entre a avaliação, né, a liberação de todas as credenciais, de embargos e interdições, né? Muita gente não sabe, mas o enfermeiro do trabalho pode e deve embargar uma obra por falta de condições de trabalho para os funcionários, por exemplo, NR3 aí. Então nós temos hoje aí acho que umas 37 NR, né? As principais são até a 7 fala de PSNSO, e aí depois vem a 9, fala de PPRA, 15, 16, 23, combate a incêndio. Então o enfermeiro está inserido em todas essas questões também. Muito bom, Diego. E Carol, agora, sua vez, Carol. Fala pra gente aí essa conclusão da live e também dessa aproximação junto à sociedade da Liga de Saúde do Homem. Eu só tenho a agradecer a estar participando com 3 grandes enfermeiros. A minha fala não vai ser tão bonita, mas, assim, eu acho que a gente tem que lembrar uma parte de que ninguém é um super-herói, sabe? A gente tem momentos complicados, a gente tem uma saúde, às vezes, mental que vai sofrer, sim, um abalo. Nós vamos ter uma recuperação, nós vamos nos enquadrar em alguma forma. Mas, sim, a gente tem a liberdade de sofrer. A gente tem uma liberdade de passar por algo. A gente vive numa realidade, uma realidade que a gente precisa do autocuidado. A gente não vive num mundo heróico. Não, a gente vive numa realidade que temos várias vertentes. A saúde do homem, nós temos a saúde da mulher, a saúde mental. Eu acho que é uma participação geral. O profissional que realiza o cuidar, a pessoa que recebe esse cuidado, ambos vivem nessa realidade, tanto o profissional de enfermagem quanto o paciente, o usuário que vai ser cuidado. Todos eles merecem esse respeito, essa igualdade, merecem essa sua saúde, esse autocuidado, esse conhecimento com tudo, geral. Uma realidade onde ele aprende o autocuidado, aprende a saúde de alguma forma. E foi um imenso prazer poder participar e poder falar um pouquinho sobre a LAESH, a nossa Liga de Saúde do Homem. Eu agradeço muito o convite do professor Leonardo. Eu agradeço muito poder estar participando com vocês 3, que são grandes enfermeiros, tiveram falas belíssimas. Foi uma imensa honra estar presente aqui. Vamos, só antes de eu concluir aqui, vamos tirar aquela fotinha? Todo mundo se prepara aí. A gente vai tirar. Pode? 1, 2, 3 e... Foi para a fotinha. Com certeza a Tainá aí também ajudou. Tá vindo aí, coloquei. Espero que todos tenham gostado. Quero agradecer, né, em primeiro lugar, ao Instituto Beneficente Flame, ao IBF, através do Hugo Mohamed, que é o nosso responsável aí, o diretor. Agradecer toda a ajuda, né, da parte de qualidade, em nome da Juliana, do Rodrigo, parte médica, o Vinícius, e também a Tainá, que fica pegando, né, todas as partes aí, tentando juntar para a gente poder estar aqui hoje e estar colaborando para todo esse processo. Lembrando, o Instituto Beneficente Flame, o IBF, vai ter da semana do dia 12 ao dia 20, todos os dias. Sigam a gente, compartilhem, para que a gente possa estar fazendo toda a participação dessas lives, né? Psicóloga Karina, muito obrigado.
Então, quero agradecer ao IBF, agradecer a Ana Carolina, a Carol, agradecer por me convidar, por todo o diretório, né, por toda a comissão, a professora Maria Aparecida, que também foi minha professora, a Ana Naves, por estar compartilhando desse conhecimento da Liga de Saúde do Homem com a gente. Ao Cássio, que hoje é o meu professor aí da área de saúde e segurança do trabalho. Então, virei um aprendiz, e isso é muito importante, a gente não dura para sempre, como o Douglas falou. E o Douglas, um parceiro de universidade, um parceiro de profissão, e hoje, né, a gente vai estender isso cada vez mais, com certeza, através disso tudo. Então, agradeço a todos que puderam participar, e sigam a gente tanto no YouTube quanto no Instagram, que a gente vai ter muita informação aí nessa semana e durante todo o processo de ciclo do IBF para poder estar participando. Muito obrigado ao IBF, agradeço bastante. Obrigado, Diego. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, um abraço. Obrigada. Fica com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.